Nós vamos viver um momento especial no culto agora, que é a participação das crianças. Vai acontecer, então nós convidamos as professoras, né, que pela manhã nos brindaram com uma surpresa maravilhosa através das crianças. Vamos então participar com eles nesse instante da adoração. Convidamos a Silmara, as outras professoras também, que possam trazer as crianças e adorarmos ao Senhor com elas. Pode vir.
Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos pequenos e na igreja, em casa, eles recebem essa semente bendita do Senhor Jesus. E nós, como pais, nós temos o dever de ajudar a regar essas sementes. Amém? Glória a Deus por isso. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque de forma tão assombrosa e linda, o Senhor nos forma e tem formado as nossas crianças, Pai. Nós te louvamos por esses coraçõezinhos tão pequenos, onde estão recebendo da Tua palavra. Pai, é um privilégio muito grande, nós como igreja, como pais, podermos semear essa semente no coraçãozinho deles. O Senhor é o grande semeador, mas nós estamos nessa seara, Pai, para regar, ó Deus, os coraçõezinhos deles e fazê-los, ó Deus, a caminhar nos Teus caminhos até na fase adulta. Ajuda-nos assim, Senhor. Ajuda-nos a cada dia a regarmos esses corações. É um privilégio muito grande. E eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos, nesse instante, abrir a palavra de Deus, essa boa semente que é espalhada, pelo Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do verso 44 até o verso 48. Atos, capítulo 10, do verso 44 até o verso 48. Vamos falar sobre meios da graça. 10, 44 a 48. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Nós vamos meditar, portanto, nesta passagem, relembrando um pouquinho ela de forma mais ampla. Este trecho que nós lemos é a conclusão de tudo que acontece no capítulo 10. Os irmãos poderão depois fazer a leitura de todo o trecho, ele é extenso, mas uma pequena resenha. Havia um centurião em Cesareia, chamado Cornélio, portanto, um oficial da corte itálica, da corte italiana, do Império Romano, e que, ao orar a Deus, por volta da hora 9, às 15h, portanto, ele recebeu uma mensagem especial, onde um anjo orientava que ele enviasse a uma casa próxima a ele, ou perto de onde ele estava, na região de Jope, na casa de um curtidor, onde estava Pedro hospedado, e para que ele chamasse Pedro. Na verdade, esse anjo fez com que Cornélio soubesse que a postura de Cornélio era agradável na presença de Deus. A sua maneira como ele esmolava,
a maneira como ele agia, como ele se comportava, era agradável na presença do Senhor. E naquela ocasião, o apóstolo Pedro também, não na hora nona, mas na hora sexta, isso por volta do meio-dia, portanto, ele se preparando para o almoço, para a alimentação, naquela casa, ele também teve uma mensagem de Deus. Ele teve uma visão, onde ele via um lençol grande, amarrado nas 4 pontas do lençol, e dentro contendo toda sorte de animais. E alguém dizia para ele: Cornélio, Pedro está à tua disposição, come. E Pedro dizia: Senhor, tu sabes que eu nunca comi nada impuro. E por 3 vezes a mesma recomendação foi dada: come, Pedro. Na segunda vez ele ouviu algo mais, ele disse: olha, o que foi purificado não consideres impuro. Então, Pedro, ouvindo isso, quis saber o que era, e imediatamente ele recebeu aquela comitiva, aquela comissão que veio lá da parte de Cornélio, atendendo, portanto, a mensagem de Deus, e em seguida Pedro os acompanha, vai até a casa de Cornélio, e ali ele vê um quadro especial. Cornélio tinha convidado seus familiares, seus parentes, seus amigos, para participar daquilo que ele aguardou com tanta ansiedade, aquele acontecimento que ele ainda não sabia exatamente o que era, mas que esperava, porque foi uma mensagem que veio dos altos céus. E o texto vai se desenvolvendo. Naquela oportunidade, eles são batizados, conforme nós vimos aqui, eles recebem o dom do Espírito Santo, eles falam em outras línguas, e Pedro e a comitiva que foi com ele, que era o pessoal de Jerusalém, os amigos dele, se admiraram deste fato. E por quê? É sobre isso que nós queremos então meditar nesta ocasião. Não queremos trazer ao coração dos irmãos nenhum tipo de polêmica, embora o tema que nós abordamos já desde cedo realmente o são, em razão da história que a igreja vivenciou até aqui e em relação a isso. Queremos usar outros trechos das Escrituras, similares, semelhantes, mas com suas características peculiares, para que nós sejamos assim edificados. Não quero declarar qualquer tipo de defesa à nossa prática, a prática da Igreja Presbiteriana Independente, que é essa que nós servimos a Deus, ou a prática que nós adotamos em relação aos assuntos que aqui nós estaremos refletindo. O que queremos, na verdade, diz respeito a considerações de circunstâncias que caracterizam o momento em que os eventos orientados, direcionados por Deus, se dão. Irmãos, gostaríamos também que nós pudéssemos perceber a sabedoria de Deus, a estratégia de Deus, para alcançar, para cumprir os seus planos, os seus propósitos. E nós sabemos que o maior de todos eles é a salvação do pecador. Então, antes exatamente que nós falemos, por exemplo, de batismo, que nós falemos até de ceia, né, que é também o evento que nós participaremos nesta noite, gostaríamos de levantar com os irmãos 2 pontos importantes, assim, em torno desse assunto e que devem ser considerados para compreendermos o que nós queremos refletir nesta noite. E o primeiro ponto é este: todo crente deve possuir o Espírito Santo. Não deve haver dúvida no nosso coração sobre isto. Todo crente, todo cristão deve possuir o Espírito Santo. De outra forma, nem crente, nem cristão seria. Isto é importante nós pensarmos, nós refletirmos. E há algumas razões que nos fazem
trazer esta afirmação, ou afirmar desta forma? Primeira razão, todo crente é nascido do Espírito. É o que nos ensina a palavra de Deus. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6, 3 e 6, nós vamos ler o seguinte: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 3. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. 1 João 5,1 nos diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Porque havia, nesse tempo do escrito, muita gente que não aceitava isso, pregava diferente, que Jesus não era filho de Deus, que Jesus não era Deus. Mesmo dentro da própria comunidade, haviam aqueles que difundiam esta ideia, este pensamento. 1 Coríntios 12:3, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou maldito Jesus, ou Jesus é maldito, é o significado desta expressão. Por outro lado, continuando o versículo, ninguém pode dizer Senhor Jesus, uma exclamação que honra o senhorio de Jesus, senão pelo Espírito Santo. E quando nós vamos aprofundando um pouco mais, por exemplo, na explicação, no comentário desse texto, ele chega até a dizer o seguinte: se nós não aceitarmos e não vivenciarmos o senhorio de Jesus, nós também não somos salvos pelo Senhor. Ele não é o nosso Salvador. Isso é muito profundo para a nossa reflexão. Então, primeiro ponto, todo crente é nascido do Espírito. Segundo, todo crente é habitado pelo Espírito. 1 Coríntios 6:19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6:19, ou Romanos 8:9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vós. E se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. O mesmo apóstolo, portanto, nos transmitindo esta compreensão adequada a respeito dessa relação que existe entre o cristão e o Espírito Santo de Deus. Terceiro ponto para esse primeiro aspecto: todo crente possui o batismo do Espírito. E aqui nós vamos ler 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois um só Espírito, ou pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Em uma igreja que fazia aflorar as distinções, que fazia aflorar os segmentos, o apóstolo faz questão de afirmar que todos nós recebemos, portanto, essa mesma dádiva que vem de Deus. Uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo, outros que era de Cefas. O apóstolo está dizendo: todos nós somos batizados no mesmo Espírito, todos nós somos de Deus. Capítulo 2, versículos 20 e 27 da epístola de João, a primeira, nós lemos o seguinte:
Primeira Epístola 2, capítulos 20 e 27. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Está falando desta ação do Espírito Santo. Quarto ponto e último desse primeiro aspecto. Esse batismo é o selo de Deus e assegura a obra completa da graça de Deus nas vidas dos fiéis. Então, convido aos irmãos que abram especialmente Efésios, capítulo 1, para que a palavra de Deus continue falando aos nossos corações. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E ainda o capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E este versículo nos permite, portanto, entrar por um segundo aspecto muito importante para compreendermos, portanto, aquilo que nós estamos meditando, que os crentes não são iguais. Vejam como ele diz aqui o texto: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O primeiro aspecto, todo crente deve possuir o Espírito Santo. O segundo, os crentes não são iguais. Na experiência da presença habitadora e também na experiência da vida espiritual que ele concede. Vejam estas distinções segundo a Igreja de Cristo, os apóstolos, quando nos ensinam através dos seus vários escritos. Romanos 7, 8 fala que a lei é espiritual, e Paulo dizia, e eu sou carnal. Então ele faz essa distinção muito clara entre uma coisa e outra. Vamos aprofundar um pouco mais. Capítulo 8, versos 7, 8 e 9. A carne é inimiga contra Deus, vós estáis no Espírito. 1 Coríntios 3, 1. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Já retratamos um pouco do ambiente, do contexto da igreja de Corinto. E Paulo justamente faz questão de colocar-lhes a par desta distinção. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Escrevendo a Efésios, capítulo 5, 18, enchei-vos do Espírito, diz ele. Em Filipenses 3, 18 e 19, muitos entre nós são inimigos da cruz. Vejam, irmãos, muitos entre nós são inimigos da cruz. Seu valor é o ventre, e as suas preocupações são terrenas. Isso falando aos filipenses, quando nós lemos lá no capítulo 2, a célebre orientação do apóstolo Paulo, que nós devíamos nos conduzir conforme Jesus, que não teve por usurpação, por orgulho, continuar no status divino, mas antes se humilhou e tal, que está lá no capítulo 2. Aos Colossenses, capítulo 2, versos 16 a 19, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábado, produto da mente carnal, diz o apóstolo, escrevendo em Colossenses 2, versos 16 a 19. Em Tessalonicenses 5, 19, não apagueis o espírito. E em Timóteo, homens amantes de si mesmo não suportariam a sã doutrina.
ele fala, portanto, dos últimos tempos, dos homens dos últimos tempos. Por aí nós caminhamos, irmãos, através de todas as epístolas escritas pelos apóstolos, pela igreja, depois desta herança preciosa que é a nova aliança em Cristo Jesus. Nós podemos perceber, portanto, que somos todos batizados no Espírito, mas com certeza não vivemos a plenitude do Espírito, ao contrário, vivenciamos muitas diferenças entre nós no que diz respeito a esse domínio, a este senhorio do Espírito Santo nas nossas vidas. A ponto de nós muitas vezes sermos entendidos, como ele relata aqui entre as igrejas, que há muitos carnais dentro da casa de Deus. E isso, na verdade, não são doutrinas que eles criaram. São vindas do Espírito, são vindas dos ensinos de Jesus. Então é muito importante, queridos irmãos, que nós compreendamos isso. Mas, acima de tudo, entendamos o seguinte: sem o Espírito Santo, eu poderia até dizer que eu sou cristão, mas eu nunca serei, porque a palavra não nos autoriza isto. Antes ela diz, todo aquele que diz Jesus é Senhor, só o pode fazer pela presença do Espírito. Isso quer dizer, irmãos, uma compreensão adequada do que é verdadeiramente essa relação entre a igreja, entre nós que compomos a igreja, e o Senhor da igreja, e aquele que instituiu a igreja, aquele que vocacionou, que chamou a igreja. Então é preciso que nós entendamos isso. E aí, então, poderemos falar a respeito desse texto e de outros que eu vou convidar os irmãos a participarem nessa reflexão, outros dois que estão também no livro de Atos. O testemunho das Escrituras revelam como viviam todos aqueles que foram agraciados com este dom da salvação, esse dom do Espírito, porque quem é salvo tem o Espírito, volto a dizer, cuja expressividade não pode ser percebida sem Deus Espírito Santo. Dois fatores, então, nos ajudam a pensar um pouco na importância e que expressam a igreja a partir do Espírito. Primeiro, o batismo. Segundo, a Santa Ceia. Esses dois fatores importantes. Lembremos que a Reforma Protestante enfatizou a importância da palavra de Deus no que diz respeito à caracterização do povo de Deus a partir de sua expressividade de adoração, que é o culto. Então eles citaram a importância da palavra de Deus e a ministração dos sacramentos. E na ministração dos sacramentos, como oriundos, como povo, como cristianismo, nascidos na Reforma, nós anunciamos dois: batismo e Santa Ceia. Então, os critérios estabelecidos para a aplicação desses fatores, batismo e Santa Ceia, não se origina nos seres humanos, não nasce da vontade humana, não nasce do interesse, do entendimento daquilo que o homem pensa, mas isto vem da parte de Deus. Então, desta forma, vamos observar o testemunho de três passagens importantes para que nós compreendamos aquilo que falamos lá no começo: sabedoria e estratégia de Deus na sua forma de alcançar o pecador. Primeira dela, Atos capítulo 2. Nós conhecemos esta passagem como a descida do Espírito Santo. E a denominamos num dia do calendário judaico que se chama Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Como se deu? Se deu para que se confirmasse a profecia de Joel, capítulo 2, versos 28 a 29. Disse Joel: naquele dia virei sobre vós, o meu Espírito descerá sobre vós, e os vossos filhos profetizarão, e os vossos velhos sonharão, e os vossos filhos terão visão. Descerá sobre todos. E naquele dia estavam reunidos 120 discípulos do cenáculo, e o Espírito de Deus desceu sobre este povo, que se chamava, portanto, Igreja do Senhor, discípulos de Deus,
e todos eles foram vistos falando em outras línguas, mas aqui é interessante, um detalhe muito importante que nós não podemos deixar de lado. Para quem eles falaram? Partos, medos, itálicos, judeus, viajantes que estavam em Jerusalém para as festividades do dia do Pentecostes. Naquele dia se cumpriu a profecia de Joel. Naquele dia, aquelas pessoas puderam entender que o que Deus havia falado não era mentira através do profeta, que o que Deus havia falado estava acontecendo. E de uma forma extraordinária, todos aqueles que falavam, que eram de idiomas, que eram de origens diferentes, cada qual ouvia no seu próprio idioma. Os discípulos falavam e eles ouviam na sua própria língua. Queridos irmãos, era preciso que os próprios discípulos crescem. Era preciso que o próprio povo de Deus aceitasse, era preciso que o judeu aceitasse, era preciso que os outros povos pudessem ver. De certa forma, o que está acontecendo aí é uma mensagem universal. Deus está vindo de uma forma maravilhosa para nos abençoar, para falar ao nosso coração, e nós podemos compreender isso. Se lá no passado Deus nos separou, através da Torre de Babel, agora Deus está nos unificando, Deus está nos unindo, Deus está nos resgatando. É uma mensagem para todos os povos. Esta é uma profecia que vem para o próprio povo judeu, porque esse povo não aceitava a inclusão de outros povos como participantes da graça, e vocês vão ver isto ao longo desta experiência da igreja judia convertida ao cristianismo. Todos os povos são alvos, portanto, desse mesmo bem que Deus estava realizando ali. Segunda passagem, Atos capítulo 8. Vejam só que coisa interessante e como Deus é atento, queridos irmãos, ao seu tempo, ao seu momento, à sua ocasião, e nos ensina isso, por exemplo, através desses fatos que nós estamos compartilhando aqui nesta reflexão. Capítulo 8, versos 14 em diante. Pedro e João em Samaria. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre eles, sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, e aí se desenvolve uma situação específica que é de Elimas, ou Simão, esse mágico, ou ilusionista, que ele ganhava dinheiro, que ele tinha fama diante das pessoas por fazer ilusões, mágicos, feitos, né? E o pessoal acreditava nele. Ele se converteu com a pregação, mas ele ficou admirado pelo fato de o Espírito de Deus vir sobre as pessoas, quando sobre eles eram impostas as mãos. Irmãos, quem era Samaria para o povo judeu? Era um povo idólatra, era um povo que não era entendido como salvo, era um povo impuro, era um povo idólatra. Nós sabemos isso porque esse problema é de séculos. Mas o texto faz questão de dizer o seguinte: sobre eles era imposto as mãos, sinal de unção, sinal da presença da dádiva. Os irmãos estão ouvindo ou lendo que eles falaram algum tipo de idioma diferente no texto? Não tem. Não tem. Mas eles estavam recebendo o dom do Espírito Santo. Porque até então eles tinham sido batizados somente pela pregação de Jesus, ou a pregação do arrependimento, que era a pregação que João Batista trouxe,
Arrependei-vos, porque é chegado entre vós o Espírito, o reino de Deus. E agora eles estavam sendo agraciados com o Espírito Santo. O mesmo Espírito que veio lá em Pentecostes, é o mesmo Espírito que agora está chegando em Samaria, para aquela região onde o profeta Isaías dizia o seguinte: Galiléia dos gentios, antes fora esquecida, entenebrecida, obscurecida, rejeitada, agora é agraciada com a presença do Deus Espírito Santo sobre eles. E por fim, convido os irmãos então a refletirmos sobre esse texto que acabamos de ler, de Atos capítulo 10. O Espírito Santo descendo sobre a casa de Cornélio, um gentil, um itálico, todos os seus parentes, todos os seus amigos, mas com um preparo especial de Deus, porque eles não eram como os samaritanos. Os samaritanos ainda faziam parte da linhagem de Abraão, né? Eram descendentes de Abraão, embora estivessem se purificado, se misturado, mas estes não. Estes eram gentios, eram estrangeiros, eram pessoas de fora, eram italianos, eram do império, eram servos do império. Este Cornélio era um itálico, e todos os seus. Então, por isso, Deus fez com que Pedro tivesse aquela visão do lençol amarrado nas 4 pontas. Deus deu a Cornélio esta responsabilidade: manda chamar Pedro, eu quero que Pedro venha. Eu quero que Pedro venha aqui, que ele traga testemunhas, que ele traga outras pessoas. Até aqui, queridos irmãos, ainda não havia acontecido o Concílio de Jerusalém, que está narrado lá no capítulo 15, quando sai aquele decreto de que os gentios deveriam ser aceitos à comunidade cristã. Lembram-se que Paulo pega nos colarinhos de Pedro e fala: puxa, como é que você está exigindo alguma coisa que nem nós podemos cumprir, desses que são de fora? Aqui não havia isto ainda. Aqui havia pura resistência do povo cristão convertido em relação aos gentios. Para eles, salvação só poderia acontecer se eles se circuncidassem, se eles evitassem isso e aquilo, se eles deixassem daquilo e daquilo outro. Somente assim, como aconteceu com eles. Mas a visão veio a Pedro e diz o seguinte: não consideres impuro o que já foi purificado. E nesse aspecto, eles não poderiam deixar de perceber que a dádiva de Deus viria sobre eles, se eles realmente não pudessem perceber algo maravilhoso, diferente, como acontecera com eles lá no dia de Pentecostes. Vejam como o apóstolo conclui este acontecimento, que eu convido os irmãos a observarem. Ainda Pedro falava. O que ele falava, irmãos? Ele falava de Jesus, da salvação, ele falava como Jesus foi entregue, como ele morreu, como ele foi sacrificado, como ele foi traído, como ele foi levado à cruz, e qual a razão disto. Ele ainda falava desse assunto quando veio sobre aquelas pessoas que estavam ali o Espírito Santo de Deus. E eles começaram a falar, portanto, em outras línguas. Cita aqui que eles falaram parto, cita aqui que eles falaram medo, cita aqui que eles falaram itálico. Não cita aqui. Cita que eles falavam línguas diferentes. Provavelmente como se entende a língua dos anjos. Quem poderia fazer isto? Senão quem não fosse conduzido, direcionado, abençoado, agraciado pelo poder, pelo dom da salvação, pelos altos céus. É o Espírito Santo que veio agir naquela hora para que Pedro e todos aqueles que se admiraram pudessem realmente não ter o que dizer. Como que podemos negar que estes entrem para a igreja? Vejam a expressão. Como que podemos negar que estes entrem para a igreja? O que quer dizer isto? É que até ali eles estavam negando. Até ali eles estavam rejeitando.
até ali eles não estavam aceitando essa entrada dos gentios para a igreja cristã. Então, como podemos negar que eles, como podemos recusar a água para que não sejam batizados esses que, como nós, receberam o Espírito Santo de Deus? E é aí que nós queremos, portanto, trazer aos irmãos, concluindo essa nossa expressão, o como é importante nós compreendermos adequadamente o que é fazer parte da igreja cristã e o que isso representa. Nós não podemos fazer isso sem que verdadeiramente sejamos batizados com o Espírito Santo. Nós não podemos ser cristãos sem o batismo do Espírito Santo. E é importante que todos nós tenhamos essa consciência. Você é cristão? Você entende que você é cristão? Por que você entende que você é cristão? É porque o Espírito habita em você? É porque Ele te conduz? Porque Ele é teu Senhor? É porque Ele conduz, por exemplo, as suas reações? Ele conduz as suas decisões? Ele conduz as suas expressões? Ele fala através, por exemplo, dos seus gestos? Ele fala através do seu pensamento? Isto é ser servo do Espírito de Deus. Isso é ser servo de Deus. Mas como nós também aprendemos, e como a palavra nos ensina, às vezes nós entristecemos, às vezes nós extinguimos, às vezes nós abafamos, às vezes nós mascaramos, às vezes nós escondemos o Espírito Santo que habita em nós. Então, primeira coisa, ser batizado pelo Espírito é ser aberto a todos que verdadeiramente eu sou servo de Deus e o Espírito age em mim, está em mim, mora em mim e me ajuda nas minhas lutas, como Paulo falava, e me ajuda na minha dificuldade, porque muitas vezes eu quero que a carne prevaleça, eu fortaleço a carne, mas Ele está me dizendo, me testemunhando com o meu Espírito, de que eu sou servo de Deus, do Deus Altíssimo. E especialmente, queridos irmãos, porque isso vem também com o assentar-se à mesa do Senhor. É isto que o texto termina. Vejam só a característica. Porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Santa ceia, comunhão, vida doada, compartilhada, vida abraçada, vida comungada, vida dividida. E é esta a expressão que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos depois da descida do Espírito Santo. Eles partilhavam o pão de casa em casa, eles iam ao templo todos os dias. Irmãos, todos os dias eles iam ao templo. Todos os dias partilhavam o pão de casa em casa, vendiam suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos. Para quê? Para que não houvesse necessidade no meio do povo batizado pelo Espírito Santo de Deus. Há necessidades no nosso meio? Há dificuldades no nosso meio? Há entrega no nosso meio? A busca da doutrina dos apóstolos, do fundamento dos apóstolos, que é aquilo que eles faziam? Há divisões no nosso meio? Há separações no nosso meio? É preciso que o Espírito nos encha. E é preciso que eu tenha coragem de fazer esta oração. Me encha, Espírito Santo de Deus, para que eu não mais faça o que eu estou fazendo com a tua igreja, para que eu não mais quebre o poder de testemunhar para a tua igreja, porque tu vieste e pela tua presença eu tenho poder para testemunhar. Eu não tenho poder para fazer MMA, irmãos. Eu não tenho poder para ganhar um campeonato. Meu poder não é para este. Meu poder não é para isto.
O meu poder é para testemunhar que eu sou corpo, eu sou membro do corpo de Cristo e que Ele é o meu cabeça. Então, que nós tenhamos esta coragem e assumamos isso nas nossas vidas, porque Deus conhece os nossos corações. Como é assim, nós convidamos, disposta à mesa, Salvador, vem presidir aqui. Servos comprados a preço tão real. Somos, portanto, para Ti. Que Deus nos abençoe. Amém. Nesse instante, irmãos, nós queremos nos assentar à mesa do Senhor e vamos cantar, nos preparando também para isto e refletindo na palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé? Sempre amarei essa
Jesus livrará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Se eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus lhe trará. Estava bonitinho, não estava, irmãos? Ver esses adolescentes cantando um hino centenário. Que coisa linda, né? A mensagem da palavra de Deus, que atravessa os anos, as eras, e continua falando ao nosso coração. Eu quase chorei e quase derramei minhas lágrimas aqui. Irmãos, vocês acreditam na cruz? Amém. Não é isso, Néder e nossa irmã Leila? Mas um dia ela será trocada pela coroa. E é aquele que se assenta a esta mesa é que vai viver isto. Então nós convidamos a todos nesta hora a que se assente à mesa e que verdadeiramente deixe a cruz vencer. Porque a cruz representa o sofrimento de Jesus, a dor de Jesus por nossa causa. E a coroa vai ser nos dada porque nós fazemos isso para que o nosso irmão tenha vida, como Jesus quis que nós tivéssemos vida. Então, que Deus assim nos abençoe, né? Ontem assistimos esse filme, Você Acredita na Cruz? Muito bonito, como a nossa irmã disse de manhã. Quem não assistiu, assistam. É uma mensagem preciosa. Podem assentar, irmãos. Convido os nossos irmãos presbíteros a virem à frente. A presbítera Rosângela vai nos dirigir a Deus numa oração nesse momento. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, diante do Teu altar nesta hora, Pai, enquanto igreja, Senhor, enquanto povo remido pelo Teu sangue derramado por nós na cruz, ó Pai, nós ousamos nos chegar diante da Tua presença, Senhor, e Te pedir, Pai, mais uma vez, perdoa os nossos pecados, Deus, e Te pedir, Pai, mais uma vez, Senhor, dá-nos da Tua graça, Senhor, renova em nós, Senhor, a cada dia, Senhor, o amor por Ti, Senhor, o amor pela Tua causa, Pai. E ajude-nos, ó Pai, a cumprir o propósito, Senhor, para o qual nós fomos escolhidos, ó Pai. O propósito pelo qual nós somos lavados pelo Teu sangue, Senhor. Quer Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, e testemunhar do Teu nome onde quer que nós estejamos, Pai. Ajude-nos, Senhor, enquanto a igreja, Senhor, cumprir o nosso papel aqui na terra, até aquele dia que nós estaremos contigo na igreja triunfante, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos, nesse instante, lembrar as palavras de Jesus, nos convidando para a sua mesa. Diante dos discípulos, lavou os seus pés, pediu que eles fizessem a mesma coisa, porque Ele era Deus e fazia, porque Ele era mestre e fazia. Por isso,
esse convite é do Senhor Jesus. Todas as vezes que vos reunis, assentai à mesa do Senhor. Que nós possamos compreender, portanto, o que Ele fez naquela cruz, para que verdadeiramente nós, ao nos assentarmos, estejamos proclamando como a nossa irmã orou. Que as nossas vidas sejam consagradas para isto. Esses são elementos que não mudam a sua essência. O pão é farinha, é sal, é açúcar, ovos. A uva, provavelmente aí no processo, né? Ele já perdeu a sua pureza toda, o suco, mas continua sendo o que é depois dessa industrialização que teve. Mas eles nos representam algo especial. Eles nos lembram algo especial, de que Jesus está aqui. E que esses elementos, portanto, anunciam que Ele está aqui. E quando eu me assento, irmãos, eu estou dizendo, eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor está aqui de uma forma muito especial. Que o Senhor está aqui tomando conta das minhas dores, do meu sofrimento, porque o Senhor sofreu no meu lugar. O Senhor padeceu no meu lugar. E o Senhor morreu a minha morte para que eu tenha vida. Então é por isso que o convite de Jesus não pode ser negado. Não pode ser também rejeitado. Então que nós, nesta noite, ao nos assentarmos à mesa do Senhor, façamos com esta consciência viva. O Senhor morreu para que eu tivesse vida com meu irmão. Para que eu acreditasse que aquele que é criminoso, que é bárbaro, que é hediondo, possa ser transformado e modificado para viver na Tua presença na eternidade. Que a prostituta me preceda, que os marginais me precedam na eternidade com o Senhor. Irmãos, isso é a obra de Jesus. É o Deus que veio até nós. Não negue de se assentar à mesa do Senhor, a não ser que o seu coração esteja envolvido com dúvidas e incertezas, como diz a palavra, que o que provém de dúvida não é realmente de Deus. Então verdadeiramente você não crê em Deus. Mas se você crê, aceite este convite e deixe o Espírito modificar a sua vida, transformar a sua vida. Não resista e permita que isso aconteça com você e com os seus, com a sua casa, que é alcançada pelo dom da salvação. Portanto, papais, sirvam os seus filhos, não deixem eles estender a mão sozinho, eles ainda não estão prontos para isto. Ajude-os e leve-os à presença do Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Que todo aquele que participar realmente tenha esta consciência. Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. Queremos ir com Ele. Portanto, na noite em que foi traído, o Senhor Jesus, tendo dado graças, partiu.